Olá, amigos, mais uma vez estamos de volta com todos vocês, trazendo o Apocalipse, onde o fim é o começo. Nós temos aí na playlist todas essas videoaulas e você que assistiu a última e não conseguiu ver as outras e gostaria muito, dentro da playlist, entra aqui no canal É Tempo de Oração e você vai conseguir estudar, aprender. Todas as videoaulas estão aqui, nós trouxemos para vocês. E essa é mais uma, né, Luiz? Mais uma que é a carta de Pérgamo. Antes, porém, dá um joinha, procure interagir. Você que é novato, procure se inscrever no canal, convidar outras pessoas para estudar conosco aqui dentro desse canal, tá bom? Luiz, Deus te abençoe, meu irmão. Vamos com mais uma missão nesse vídeo, nessa programação, para que possamos alcançar muitas pessoas e ter esse entendimento que Deus tem revelado para nós. Olá, pastor Genival, forte abraço ao senhor e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui todos os sábados. Hoje a carta à igreja de Pérgamo tem bastante coisa interessante aqui a respeito da carta à igreja de Pérgamo. Nós já falamos a respeito da igreja de Efésios. Semana passada nós falamos sobre a igreja de Esmirna e hoje a igreja de Pérgamo. E se eu pudesse resumir, pastor Genival, essas três igrejas até aqui, a primeira igreja seria a igreja do primeiro amor, a igreja de Éfeso. Se pudéssemos resumir a igreja de Esmirna, a igreja da perseguição, da perseverança. Já a igreja de Pérgamo, como não poderia ser diferente, até pelo seu nome, né, que vem de pergaminho, aliás, o pergaminho vem de Pérgamo. O que seria essa igreja? Do que trata essa igreja? Qual é a mensagem que está por trás dessa igreja? É a palavra de Deus. Nessa igreja de Pérgamo, pastor Genival, havia uma das maiores bibliotecas da Ásia. E esta igreja, que estava situada, era inclusive a capital da província da Ásia, no Império Romano, ali havia a biblioteca grega, né, porque aquela região já foi parte do Império Grego, e aí depois nós tivemos o Império Romano, porém, muito da cultura grega ainda era presente naquele território da cidade de Pérgamo. Então, ali tinham bibliotecas, tinham teatros, tinham museus, tinham locais de culto a deuses pagãos, a deuses dos gregos, a deuses romanos, e também sinagogas judaicas. Tudo que nós já falamos aí em lives anteriores. Só que Pérgamo tinha uma importância cultural muito grande. Uma importância cultural através da palavra. Então, se eu pudesse resumir Pérgamo, eu resumiria a palavra. Pastor Genival, página 69 do livro É Tempo de Oração, onde o fim é o começo, esse livro aqui já está sendo editado, né, já está impresso aí, logo, logo nós teremos a live de lançamento desse livro e faremos aí a pré-venda. Inclusive o pastor Genival deixará o link futuramente aí para que os ouvintes possam já estar adquirindo esse livro, seja na forma física ou na forma digital. Bom, mas na página 69 do livro, nós vamos ler a respeito das curiosidades históricas da igreja de Pérgamo e também a sua condição espiritual. Pastor Genival. Então vamos lá. Gostaria que os amigos acompanhassem aqui a leitura conosco e falando dessa carta à igreja de Pérgamo, aqui no 7.7, capital da província da Ásia, no Império Romano. Pérgamo era uma cidade que situava a 111 quilômetros de Esmirna e possuía uma economia muito ativa, com grandes edifícios e boa acessibilidade. Com uma biblioteca bem equipada e templos dedicados a César e a vários deuses do mundo grego-romano. Este era o cenário em que a igreja de Pérgamo estava inserida. A igreja de Pérgamo, semelhante às igrejas anteriores, foi elogiada e advertida pelo Senhor. Vejamos o que foi revelado à igreja de Pérgamo.
através da terceira carta. Então, aqui, nesse texto bíblico que nós colocamos no livro para que você possa acompanhar conosco. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Deus, mas para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando eu em breve virei a ti, e contra eles habitarei com a espada, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2. Quanta curiosidade, né, pastor Genival? A espada aguda de 2 fios, trata aqui também sobre a pedra branca, trata também sobre o novo nome, o local onde Satanás habita. Então tem bastante curiosidade aí a igreja de Pérgamo. Fica até o final desse vídeo aqui para que você possa compreender o que significam esse simbolismo todo, né? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Como numa sequência, todas as cartas que foram escritas por Jesus Cristo aos anjos das 7 igrejas, ele começa com uma autodesignação de si mesmo. E essa autodesignação, ela tem uma conexão direta com o que vai ser falado no decorrer da carta. Uma dessas advertências é justamente isso. Diz assim: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que, pastor Genival, o trono de Satanás? Naquele local, como nós já dissemos, tinha templos, e um dos templos gregos que havia naquele local era um templo ao deus Zeus, que seria o deus dos deuses na cultura grega, desculpa. E também, em Pérgamo, ficava o altar ou o local de adoração a César, né? Embora ele fosse um ser humano, ele era um imperador, e ele exigia adoração assim como fosse também um deus. Então, quando a Bíblia traz, por essa carta, a igreja de Pérgamo, ela traz essa informação, onde está o trono de Satanás, é justamente trazendo essa referência. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, muito se conta na história que havia um altar a César, em que todos teriam que prestar adoração a César. Quem não prestasse adoração a César seria colocado dentro de um bezerro, e aquele bezerro de bronze, ele era esquentado de forma que a pessoa morria, ela era cozida viva ali dentro daquele bezerro de bronze. Então, assim, por causa que ela não negou a sua fé e por causa de que ela não adorou a César. E essa referência à morte aqui de Antipas. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Essa história de Balaão e Balaque, nós temos no Antigo Testamento, que é justamente isso mesmo, né? Balaão ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel,
para que comessem sacrifícios de idolatria e fornicassem. Então, quando nós falamos sobre doutrinas de Balaão, era uma doutrina que pregava comer sacrifícios da idolatria e praticar a fornicação. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Nós já falamos sobre os nicolaítas na primeira carta, na carta à igreja de Éfeso. Não se tem aqui uma definição exatamente do que seria essa doutrina dos nicolaítas, mas acredita-se que eles sejam dos 7 ajudantes, né, dos 12 apóstolos, que inclusive nós falamos nessa live da igreja de Éfeso, e que posteriormente, ao ser enviado para ajudar no serviço braçal do ministério que estava começando, Nicolau teria começado a pregar algumas doutrinas ou algumas heresias, dentre os quais a heresia ou doutrina da libertinagem, de que tudo seria permitido desde que não afetasse o espírito. Então, doutrina de Balaão, tropeço, engano, e de Nicolau, libertinagem. E aí prossegue, né? Prosseguindo aqui, no texto bíblico, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então é por isso que lá no início, Cristo se autodeclara, ele se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por quê? Porque aqui no versículo 16, ele dá um alerta à igreja de Pérgamo para que ela se arrependa. Se arrependa do quê? Das doutrinas de Balaão e das doutrinas de Nicolau. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha que interessante, pastor Genival. Há uma espada que sai da boca de Cristo. Tem muitos perguntam, mas o que é essa espada? Como que eu vou batalhar com essa espada? Que espada é essa? Lembra do que eu falei, que se nós pudéssemos definir as igrejas no único nome, eu definiria Pérgamo como palavra? É justamente essa espada de 2 gumes que sai da boca. O que sai da boca? A palavra. Que sai da boca de Cristo é a sua palavra. Então, caso essa igreja de Pérgamo não se arrependesse, ela seria batalhada com a espada que sai da boca de Cristo, que é a sua palavra. Até porque espada não é para ficar na boca, para ficar na bainha ou na mão. Exatamente, exatamente. E nós vamos fazer algumas referências, pastor Genival. Vamos voltar lá no livro que nós escrevemos, do Apocalipse, onde foi o começo, lá na página 71. Isso faz uma leitura para a gente depois entrar na questão da pedra branca. Mas na espada ainda, vamos fazer uma leitura da página 71 do livro. Muito bem. Então tá aqui. Na carta a Pérgamo, o Senhor se autodenomina como aquele que tem a espada de 2 fios. 2 fios significam que ela é afiada dos 2 lados. A espada dos 2 fios nada mais é do que a palavra de Deus, bem definida pelo apóstolo Paulo aos Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Reflexão, pastor Genival, que é feita justamente numa passagem que é falada por Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, versos 12, de que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E aí, quando Cristo vai se apresentar a essa igreja de Pérgamo,
Justamente isso, ele é aquele que tem uma espada de dois gumes, só que essa espada de dois gumes é a sua palavra, é com a sua palavra que ele peleja. Avançando aqui, pastor Genival, no livro ainda, antes de que nós venhamos entrar na questão da pedra branca, diz assim: a igreja de Pérgamo possuía obras ao Senhor de grande relevância. E, embora estivesse onde Satanás habita, não negou a sua fé. Aquilo que nós já falamos, que onde Satanás habita é uma referência de que a cidade era sede de culto ao imperador César Augusto, onde todos eram obrigados a oferecer incenso e adorar a imagem do imperador. Apesar de tanta perseverança em sua fé, a igreja de Pérgamo deixou que alguns dos seus se inclinassem para as doutrinas de Balaão, tropeço, vírgula, engano, e de Nicolau, libertinagem. Balaão estimulava as pessoas a se prostituírem e comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Essa questão da comida sacrificadas aos ídolos, pastor Genival, no concílio de Jerusalém, inclusive, é um dos pontos que da lei é aplicado aos gentios. Nós sabemos que nem tudo que está na lei é imposto aos gentios. E nós tivemos um concílio, o concílio de Jerusalém, qual foi definido, dentre alguns pontos ali, que seria aplicável aos gentios que se abstivessem de comer alimentos ou comidas sacrificadas aos ídolos. E nessa igreja de Pérgamo, que era uma igreja, embora haviam judeus, era uma igreja tipicamente gentílica, que já estava na Ásia Menor, não era em Israel, havia esse pecado, que era o pecado de comer comidas sacrificadas a ídolos. Já Nicolau ensinava libertinagem. Tudo era permitido desde que não afetasse o espírito. Nós temos até esse tipo de doutrina hoje, pastor Genival, em muitos lugares, em muitas instituições, em muitas igrejas, que pregam a graça de forma equivocada. A graça, nós teremos inclusive uma live futura a respeito sobre a graça, detalhando quais são as correntes interpretativas da graça, mas a graça ela não se confunde em nenhum momento com libertinagem. Talvez Nicolau tenha criado ou trazido este entendimento de que com a graça em Cristo, o preço já foi pago e, portanto, qualquer libertinagem que eu cometa, eu posso cometer, desde que eu não peque contra o Espírito, que seria o único pecado que não teria perdão. E esse tipo de libertinagem levou ao engano dessa igreja de Pérgamo. Então, é preciso tomar muito cuidado com falsas interpretações ou interpretações rasas de determinados termos bíblicos, que levam a heresias, como levou a corrente aqui, a doutrina dos nicolaítas. Deus chamou Pérgamo, voltando aqui ao livro, Deus chamou Pérgamo ao arrependimento, ou seja, ele nos dá chances de nos consertarmos dos nossos enganos. Caso contrário, a espada da sua boca batalhará em nosso desfavor. Como promessa ao que vencer, o nosso Senhor promete um maná escondido, uma pedra branca com um novo nome que ninguém conhece, só quem o recebe. Então, veja, havia a igreja de Pérgamo um elogio, havia a igreja de Pérgamo uma advertência, que era para se abster dessas doutrinas humanas, dessas doutrinas de Balaão e de Nicolau, e havia a Pérgamo uma promessa: se você for fiel, se você vencer, ao que vencer, receberá do maná escondido uma pedra branca com um novo nome que ninguém conhece, só quem o recebe. E aí surge aquela pergunta, pastor Genival, mas o que seria esse maná escondido? O que seria esse maná escondido? E aí nós trouxemos no livro uma possibilidade do que seja esse maná escondido. O maná, você quer falar um pouquinho sobre o maná, pastor Genival, que o povo de Israel recebeu no deserto, etc., até para a gente poder fazer uma conexão com o que está aqui no livro. Sim, e até para que as pessoas que venham ter essa conexão, e muitas pessoas podem não ter essa profundidade desse maná, porque alguns historiadores dizem que era um tipo de semente parecido com a semente de coentro, que caía todo dia
junto com o orvalho da manhã, da madrugada. E diz que eles pegavam essa semente, pisavam em pilões, ou pilão, e fazia a massa, e da massa secava e fazia um pão delicioso, né? Seja dessa forma literal, ou seja, de outra, né, que já caísse já o pão, a massa, o pão feito, o maná feito, alguma coisa que não se sabe com precisão, diga-se de passagem que era muito delicioso. Não tinha um pão, não existia um pão tão gostoso, tanto quanto era esse maná que caía do céu, que foi justamente a promessa de Deus que não deixaria, que não desampararia o povo, e nessa responsabilidade que Moisés tinha de trazer o povo, tirando o povo lá do Egito. Imagina você, Luiz, e os amigos telespectadores. Do Egito até o Monte Sinai é a cerca de 366 quilômetros. Eles levaram a cerca de 3 meses para chegar até ao Monte Sinai. E imagina, quase 3 milhões de pessoas, comida, água. Então é ali aonde o milagre era cotidiano na vida desse povo, que Deus realizava. E um deles era o maná, para que o povo viesse comer desse maná, e não podia guardar para o outro dia, porque no outro dia iria ter maná juntamente com o orvalho da manhã. E assim, durante 40 anos, esse povo comeu no deserto desse maná que caiu do céu. Luiz. Exatamente. Essa referência ao maná, né, esse maná, só para que as pessoas muito bem pontuou do que ele seria e tal, é uma provisão, né? O povo de Israel estava ali no deserto e muitos murmuravam a respeito do alimento. Olha, o Senhor nos tirou do Egito para nos trazer para o deserto para que venhamos morrer de fome. E o Senhor enviou como resposta a esse povo o maná. Deus trouxe essa provisão. Então, o significado por trás de maná, não obstante o seu conteúdo físico, né, que teria semelhanças ali com pão, etc., o significado por trás seria o seu provimento. Deus dá o provimento no momento de necessidade. E, voltando aqui para o livro, né, do Apocalipse onde foi o começo, nós trouxemos uma possibilidade do que seria esse maná escondido, porque aqui não é um maná, é um maná escondido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é um maná que ainda não foi revelado. Aqui diz assim: o maná é uma espécie de alimento que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando saiu do Egito. Em Hebreus 9, versos 4, ao se referir sobre a primeira aliança e o santuário terrestre, Paulo descreve o Santo dos Santos, que, dentre outros utensílios, possui um vaso de ouro que tinha um maná escondido. Veja que interessante, Paulo, quando manda uma mensagem aos hebreus, ele faz um comparativo do tabernáculo físico terreno com o tabernáculo espiritual. E ele começa a descrever o que tinha no tabernáculo. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos ter a explicação de como que era o tabernáculo, o Santo dos Santos, a arca, o propiciatório, tudo isso nós vamos ter lá no Antigo Testamento. Mas Paulo, aqui em Hebreus 9, ele traz um resumo para os crentes dos hebreus, para que eles pudessem ter uma ideia do que tinha no tabernáculo físico. No tabernáculo físico havia um vaso de ouro que continha dentro deste vaso de ouro um maná. E ali, pastor Genival, há todo o simbolismo, porque se maná é a provisão que Deus deu ao povo de Israel no deserto, saindo do Egito, existe ainda um outro maná dentro deste vaso de ouro, escondido, que traz um simbolismo muito maior do que aquele maná físico que foi concedido ao povo na época do deserto, né, na saída do Egito. E aí Paulo diz lá em Hebreus 9, versos 11, após falar sobre tudo isso, depois do ouvinte dá uma lida no capítulo 9 de Hebreus, que é bem interessante,
Mas a partir do 11, ele já começa a falar do tabernáculo espiritual. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, primeiro ele fala do sumo sacerdote físico, terreno, dos bens presentes, dos bens passados. Agora, Paulo está falando do sumo sacerdote dos bens futuros e de um tabernáculo futuro. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, veja, o conceito de maná, nós podemos trazer para os dias atuais, que é o conceito de provisão, de provimento de Deus, né? É justamente essa promessa que Deus faz, que Jesus Cristo está fazendo à igreja de Pérgamo. Existe uma provisão futura, um maná futuro, uma provisão futura, né? À igreja que vencer. A igreja que largar as doutrinas de Balaão e também as doutrinas de Nicolau. Seguindo no livro onde o fim é o começo, temos que esse maná significa provimento de Deus. Escondido porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já a pedra branca, com um novo nome, embora tenham várias interpretações, cremos que seja uma nova identidade pura, limpa, dada pelo próprio Deus ao que vencer. E aí fica aquela pergunta, realmente, o que seria essa pedra branca, né, pastor Genival? Uma curiosidade, o que seria essa pedra branca? Como foi dito aqui no livro, existem várias interpretações a respeito do que seria essa pedra branca, mas nós podemos conjecturar a respeito desse tema, pedra branca. Lá em Apocalipse 19, pastor Genival, se o senhor puder abrir para a gente, para que o ouvinte possa acompanhar, capítulo 19 de Apocalipse, para que a gente possa tentar compreender o que seria esse novo nome, o que seria essa pedra branca que escreve um novo nome. Enquanto o pastor Genival coloca na tela aí, algumas pessoas, alguns historiadores, acreditam que a pedra branca, na época do Império Romano, havia uma pedra branca em que os filhos que não eram reconhecidos pelos pais, quando esses pais passassem por um procedimento de reconhecimento de paternidade, pegava-se uma pedra e colocava o nome do filho. E, junto do nome do filho, colocava o nome do pai. Então, pastor Genival, essa pedra branca, ela significaria quase uma certidão de nascimento. Era como se fosse uma nova certidão de nascimento. Então, quando é dito isso à igreja de Pérgamo, eles conseguiram, naquela época, fazer essa conexão de pedra branca com o novo nome. Ou seja, é quase um reconhecimento de paternidade. Vocês são gentios, porém, se vocês vencerem, se vocês renunciarem a essas doutrinas mundanas, essas heresias que estão sendo ensinadas a vocês, vocês poderão ser reconhecidos também como descendência de Abraão, como filhos de Deus. E assim como os romanos utilizam da pedrinha para colocar o nome do filho do pai que reconheceu a paternidade, vocês também serão reconhecidos como filhos pelo próprio Deus. Essa é uma possível interpretação a respeito disso. Mas eu quero ler os ouvintes, Apocalipse 19, versos 11 ao 16, pastor Genival, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui nós já estamos vendo a figura de Cristo glorificado. Nós temos dois cavalos brancos citados no Apocalipse. O cavalo branco do capítulo 6, que é o primeiro cavalo e seu cavaleiro. Há algumas possíveis interpretações para este primeiro cavalo e seu cavaleiro. Nós teremos uma live tratando sobre os sete selos do Apocalipse. Por isso, não perca nenhuma live nossa aqui, que está muito bom. Vai ficar uma playlist muito boa, né, professor Genival? Com vários temas, assim, maravilhosos. E nós temos esse segundo cavalo branco e o seu cavaleiro. Só que nesse segundo cavalo branco e seu cavaleiro, do capítulo 19, versos 11, nós temos um consenso de que esse cavalo e seu cavaleiro é Cristo. E Cristo julga e peleja com justiça. Continuando aqui, e os seus olhos eram como chamas de fogo. É a mesma descrição de João, fala no início do livro de Apocalipse, e a mesma descrição trazida por Daniel no capítulo 10. Então, olhos como chamas de fogo. À sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então, é o nosso Cristo vencedor, aquele que morreu, ressuscitou, agora Cristo glorificado, que possui um nome escrito. Um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. E o que nós acabamos de ler a respeito da igreja de Pérgamo? Que Pérgamo receberia uma pedra branca, na pedra branca um nome escrito, um novo nome escrito, e curiosidade, pastor Genival, um nome que ninguém conhece, só aquele que o recebe. Olha que honra! Olha os conectivos das cartas às igrejas, Sim. com eventos que são relatados no decorrer do Apocalipse. E olha que honra! Cristo, ele possui em um dos seus diademas um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. Só ele que recebeu e que sabe esse novo nome. Ele foi o primeiro a receber. Quem vencer, olha a promessa que é feita a Pérgamo. Quem vencer vai receber um novo nome também. Um novo nome, escrito nessa pedra. Um novo nome que ninguém conhece, só quem recebe. É o mesmo novo nome que Jesus recebe. É o mesmo conectivo. E aí continua. Versículo 13. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome... Lembra que eu falei que Pérgamo, se a gente pudesse reduzir Pérgamo a palavra, seria muito útil para o ouvinte? Diz o seguinte, e o nome pelo qual se chama é, versículo 13, finalzinho do 13, a palavra de Deus. Olha como tudo tem conexão. Olha como tudo é conexo. Olha quando se fala a igreja de Pérgamo, sobre a igreja da palavra, sobre a igreja da escrita, que seu contexto histórico era envolvido com escrita, a mensagem a essa igreja e a punição, caso ela não obedecesse, ou não obedecesse, seria a punição da espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, e a promessa de um novo nome tem conexão, inclusive, com a palavra, porque esse novo nome que está em Cristo se chama a palavra de Deus. Que é verbo de Deus. O verbo de Deus. É maravilhoso. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15, pastor Genival. Só quer ler para a gente? Posso sim, da sua boca saiu uma espada, mesma coisa, né? E da sua boca Olha a saiu uma espada aí. É a espada. E da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vê que essa espada, ela sai novamente aqui na era boca. E nós já acabamos de ler que é a palavra de Deus. Então, assim, a mensagem trazida a Pérgamo é a mensagem da palavra. Nos dias atuais, pastor Genival, e eu vou mudar até aqui a minha fisionomia, né, embora nós estejamos maravilhados com a palavra de Deus, que é linda, maravilhosa, é inteligível, é inteligente, é sábia, mas eu mudo um pouco o meu semblante, pastor Genival, porque é triste que nos dias atuais muitos não têm dado valor à palavra de Deus. E há quase que um movimento contra a palavra de Deus, né? E utilizam, inclusive, o Espírito Santo. Ah, não, você não precisa ler a palavra de Deus, né? Porque eu revelo, o Espírito Santo me revela A, B, o C ou D. E muitos seguem essas palavras, essas doutrinas. E é isso que a gente extrai para os dias atuais. Não adianta eu ler só a carta à igreja de Pérgamo e deixar a mensagem no passado. Tem que trazer o que tem de bom nessa carta. E lembra as doutrinas, palavras de Balaão, palavras, doutrinas de Nicolau. Deixava-se a palavra de Deus de lado para seguir doutrinas de homens. E é isso que acontece nos dias atuais, pastor Genivaldo. Assim, o cenário, os anos se passam, mas a problemática é a mesma. Deixar a palavra de lado para seguir ideologias ou filosofias humanas. E esse que é o perigo, né? E E a se, punição é ser julgado pela própria palavra de Deus. e se realmente faz conexão com esse Nicolau dos sete lá que começaram a servir, fazendo esse trabalho social, essa assistência social, então a gente percebe de que é o que acontece nos dias de hoje. Porque se a gente voltar lá para a primeira igreja e voltar lá para a igreja primitiva, fazendo esse trabalho desse Nicolau, a gente faz uma conjectura de como que ele se envolve. Porque de fato, você trazendo uma multidão, muita gente, vai haver uma demanda muito grande de, de bens, de comida. E aí aonde o Nicolau ele se perde, porque com aquelas doações, e principalmente naquela época que faziam doações de terrenos, que faziam doações de bens materiais nessa igreja primitiva, para todo mundo viver em comum, né? Então eu penso que foi a partir daí que Nicolau ele começa a desviar o seu olhar, porque quando foi escolhido Estevão, foi escolhido com um critério dele ser cheio do Espírito Santo. E é normal a gente encontrar pessoas assim que se dedicam num trabalho, num serviço braçal e confundir essa pessoa de ela ser cheia do Espírito Santo. Mas a prova de que ele não era é que ele se desvia, forma uma nova doutrina, certamente ele já sabe como arrecadar bens. Naquela época não era real como hoje, não é o dólar como hoje, o ienes, né, o peso, não, era de uma outra forma a moeda de troca, né? Já hoje a gente vê esses nicolaítas trabalhando da mesma forma, que eles fazem essa arrecadação, é bem notório. Eu lembro que teve uma vez de que eu cheguei a falar com uma pessoa dizendo, então você vai sair, você vai deixar de fazer o que você está fazendo, justamente para poder fazer arrecadação de dinheiro, de oferta, de dízimo. E ele ficou meio perdido na resposta. Porque as pessoas que fazem a obra de Deus, Luiz, elas não fazem com interesse. Quando ela faz com interesse, deixa de ser a obra de Deus, é dela, é para ela. A pessoa que faz a obra de Deus e ela faz ou com pressão ou com interesse ou qualquer outro motivo e não é deliberadamente para Deus, então deixa de fazer, deixa de ser a obra de Deus, porque a obra de Deus é igual à adoração. A diferença é que lá no Monte Sinai
Deus fala para Moisés trazer o povo do Egito para adorar, para servir, adorar e trabalhar, tem o mesmo sentido no sentido hebraico. E quando Deus traz esse povo lá do Egito para o Monte Sinai, é para servir ao Deus com adoração. Quer dizer, esse serviço social, esse serviço braçal, pode ser também uma adoração se eu fizer sem interesse, porque a obra de Deus é pura e é santa. Mas infelizmente é o que nós temos visto muitos nicolaítas nos últimos tempos. E olha, é aí onde a gente vai trabalhar muito nesse sentido de desconstruir para reconstruir, porque muitas pessoas são vítimas. Eu fui vítima disso por um bom tempo. Eu fui vítima e que só o Espírito Santo para renovar a minha mente, para que eu viesse ressignificar e mudar esse olhar, sabe? Hoje eu trabalho com todas as minhas forças para que as pessoas venham ter uma renovação da mente. E é justamente pelo Apocalipse. Porque uma vez ela tendo esse entendimento do Apocalipse, ela não vai trabalhar para ter bens materiais, mas ela vai trabalhar para estar preparada para o final dos tempos. Os bens virão de acordo com a vontade de Deus, suprindo a nossa necessidade, porque como nós já falamos antes, né, que Deus ele supre e nós nunca vimos nenhum servo de Deus passando necessidade. Ele chegou a usar corvos para poder levar pão e carne lá para Elias. E o que ele puder fazer para os seus servos, ele vai poder fazer. Agora, o que a gente tem que entender é que todas essas pessoas, ô Luiz, todas essas pessoas vão prestar contas com Deus no juízo final, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como nós lemos, bem-aventurados aqueles que fizerem parte dessa primeira ressurreição. Vamos fazer a nossa parte, porque nós vamos ter recompensa, nós vamos ter galardão. E a maior preocupação, né, pastor Genival, e a causa de tudo isso é principalmente o afastamento da palavra. Se os novos pregadores nos dias atuais se apegassem à leitura da palavra de Deus, ao detrimento de filosofias mundanas, né, ministérios coaches, ministérios de filosofias, ao invés de pregar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, com certeza esse tipo de doutrina ou de heresias não aconteceria nos dias atuais. Mas, enfim, fica essa mensagem aí da igreja de Pérgamo, né, que nós podemos absorver para a gente. Volta a afirmar, Éfeso, a igreja do primeiro amor, Esmirna, a igreja da perseverança, da tribulação, e a igreja de Pérgamo, a igreja da palavra, a igreja que precisa sair das doutrinas humanas, das falsas doutrinas, e voltar para a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes. É essa mensagem que traz a igreja de Pérgamo. Então, se fosse definir a igreja de Esmirna numa palavra, perseguição. Se fosse para definir a igreja de Éfeso numa palavra, o amor se esfriou, né? O esfriamento do amor. Você falou o quê? Éfeso? Primeiro amor. Éfeso, primeiro amor. Primeiro amor. Esmirna, tribulação ou perseverança. E Pérgamo? E a igreja de Pérgamo, a palavra. Entendi. Legal. Muito bom. Luiz, na próxima vai ser então carta à igreja de Tiatira. Eu peço para os amigos telespectadores se prepararem para o sábado que vem. Nós vamos trazer essa carta à igreja de Tiatira com também as características dessa cidade, dessa carta que ficava localizada na província romana da Ásia. A cidade de Tiatira se situava a cerca de 32 quilômetros do sudeste de Pérgamo. Mas vamos deixar só esse gostinho aí para o povo, para sábado que vem a gente falar, Luiz. A igreja de Tiatira tem muitas curiosidades, né? Ela trata sobre a doutrina de Jezabel, sobre a promessa que é reger as nações com vara de ferro,
tem muitas conexões também com outras partes do Apocalipse. Então, é importante que o ouvinte não deixe de assistir a próxima live, que é importantíssima. E caso não tenha assistido as lives anteriores, e também a live de inauguração, a de introdução ao estudo das sete igrejas, que faça esse estudo, essa retrospectiva nas nossas lives. E fica o convite para o próximo sábado aí. Forte abraço ao senhor, pastor Genival, um forte abraço a todos os ouvintes. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.